Oi, tudo bem? Um nordestino observando a seca no Nordeste, a falta de chuva, os animais morrendo de fome, de sede e a vegetação secando e a necessidade e a fome batendo na porta, ele revoltado com tudo aquilo ali ele no fundo do poço já, ele olha para o céu firmemente e revoltado ele diz assim: Isso aqui o Senhor não vê não, mas se fosse um pecadinho o Senhor já tinha notado. E é essa ideia que a humanidade tem de Deus. Que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus está preocupado com o meu e com o seu pecado, que Deus está assistindo o meu e o seu defeito, que Deus está notando as nossas falhas pequenas e grandes. Mas Deus não está preocupado com a nossa luta, com a nossa necessidade. Que Deus existe, mas é um Deus mau. E é essa ideia que a humanidade tem de Deus. Que Deus ele é um anotador de pecado e não um anotador de injustiça. Jesus ele trata sobre esse assunto em Lucas capítulo 18, sobre a parábola do juiz mau. E ele diz assim, ó, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava homens. Ou seja, um homem mau que não acreditava em Deus, não temia Deus, não respeitava Deus, quanto mais homem. Não tinha misericórdia por ninguém. E havia naquela cidade também uma mulher viúva, e ela ia ter sempre com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário. E ela ia todo dia lá com aquele homem perverso, e era quase impossível a causa dela sair. Por quê? Porque a causa dela estava na mão de alguém que não olhava para ela com misericórdia. Não olhava para ela com amor, não olhava para ela com quebrantamento. Pelo contrário, não estava nem aí para ela. A causa dela estava na mão, ou seja, ela estava nadando contra uma correnteza. Então era muito difícil que o milagre, que a resposta dela conseguisse. E Jesus disse, por algum tempo aquele juiz não quis fazer nada por ela, mas ele pensou com ele mesmo, ele disse assim: ainda que eu não tema a Deus e odeio os homens, toda a vida como essa viúva me molesta, eu vou fazer justiça para ela, para que ela não venha aqui amanhã me importunar de novo. Ou seja, aquela mulher nadando contra a correnteza conseguiu o seu milagre, a sua resposta, a sua justiça a favor dela. Com tudo ao contrário. Que a sua causa estava na mão de um homem sem coração. Mas ela conseguiu por quê? Pela sua insistência. Ela conseguiu tirar água da rocha. Ela conseguiu tirar a vegetação do deserto. Ela conseguiu tirar uma coisa boa de algo ruim pela sua insistência. E Jesus disse: você viu essa situação? Você viu essa causa? Você viu o que disse o injusto juiz? Agora, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus está falando, ó, se esse injusto juiz perverso, sem coração, sem afeto pelo próximo, que odeia homens, que não está nem aí para Deus, atendeu essa mulher, você imagina Deus que nos ama, que nos escolheu, que nos resgatou, que nos assiste. Será que Ele não vai fazer justiça aos escolhidos dele, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardia com eles? Jesus disse assim: digo vós que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? O Senhor Jesus está dizendo, olha, será que quando o Filho do Homem voltar de novo aqui na terra, será que Ele vai encontrar fé na terra? Porque, na realidade, não se trata de não crer em Deus, mas é você crer num Deus, ter uma ideia errada de Deus. Você até crê em Deus, mas crê que Deus é um Deus injusto. Deus existe, mas Ele é mau. Deus existe, mas o negócio dele é anotar pecado.
Deus existe, mas ele é um juiz perverso. Deus existe, mas ele não está nem aí com a minha luta, com a minha dor, com a minha necessidade. Então, muitas das vezes, né, o diabo não está aqui na história, mas eu vou colocar ele aqui só para a conta fechar. Muitas das vezes, o importante para o diabo, às vezes, não é nem fazer você desacreditar em Deus, que Deus não existe. Mas fazer que você acredite que Deus não te ama. Que Deus é um Deus mau, você tem uma ideia errada de Deus. Você fala, nem adianta eu orar, porque Deus não vai me atender. Nem adianta eu buscar, porque Deus não vai me atender. Então, é isso que Jesus está tratando aqui. Jesus pega a natureza de um homem perverso para nos ensinar por contraste, porque Deus tem uma natureza boa. Aqui em Romanos 8 diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem vai nos condenar? Pois é Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, qual está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, aquela viúva tinha uma causa na mão de um juiz mau e perverso. Ela estava nadando contra a correnteza, mas aqui a correnteza está ao nosso favor. É isso que Romanos 8 está falando. A gente está nadando, a correnteza ao nosso favor. Todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. Existe um Cristo que não morreu por nós e ressuscitou por nós e ainda intercede por nós, a Deus por nós. Então aquela viúva não tinha nada a favor dela. Ela estava nadando contra a correnteza, esperando um milagre de um homem mau, esperando água de rocha. E aqui não. Aqui a gente está esperando água de um oceano de amor. A gente está esperando justiça de um Deus justo, de um Deus bom. Mas a ideia errada que as pessoas têm sobre Deus, que vai nos atrapalhar, às vezes não é você não crer em Deus, mas é você ter uma ideia errada sobre Deus. E muitas das vezes a gente leva a Deus até, muitas das vezes, por exemplo, se a gente teve um pai ausente, a gente acha que nosso pai Deus é ausente também. Se a gente teve um pai que nunca nos deu nada, a gente acha que Deus é um Deus, um pai que também nunca vai nos dar nada. Muitas das vezes a gente leva muito para a psicologia também. Aqui em Salmos 18, o salmista Davi diz assim, ó: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouvi a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das águas, das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Estou lendo Salmos 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei o caminho do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus mandamentos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus soltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos que nele confiam. Então o salmista Davi disse: olha, eu clamei ao Senhor na minha angústia, e ele ouviu o meu clamor.
me colocou, me tirou das muitas águas, me livrou dos meus medos e dos meus inimigos. Eu fui sincero e Deus foi sincero comigo. Eu fui justo e Deus foi justo comigo. Eu fui puro e Deus foi puro comigo. Porque é assim que Deus é. Com o puro Ele é puro, com o justo Ele é justo, com o sincero Ele é sincero, com o misericordioso Ele é misericordioso. Ele não é como aquele juiz mau da parábola de Jesus. Não, Deus é justo. Mas com o perverso, para aquele que faz maldade, para aquele que pratica iniquidade, Deus é indomável, inflexível. Sabe, você já tentou envergar? Pega um poste na rua e tenta envergar ele. Ele não vem. Ele é duro. Deus é assim com os perversos. Mas com aquele que o teme, mas aqueles que o buscam, mas aquele que o sincero, ele enverga. Você puxa, parece aquele bambu. Ele vem, você puxa o bambu, ele vem, não vem? Deus é assim, com sincero, com reto, mas com o mal não. Deus ele se mantém. O mal tenta cramar ele, puxar ele se mantém firme. É isso que o salmista Davi está dizendo. Então muitas das vezes a gente tem uma ideia errada sobre Deus. Mas Deus, Ele nos amou primeiro. Foi Ele, não a nós, que nos escolheu. Nós não escolhemos a Deus, Ele nos escolheu e fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então Jesus disse, será que quando eu voltar, será que quando eu colocar os meus pés nessa terra de novo, será que eu vou encontrar fé na terra? E fé em Deus todo mundo tem. Cada dia mais você vê pessoas se convertendo a Deus, mas o problema não é crer em Deus, é ter uma ideia certa de Deus. Porque se a gente entender que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus está do nosso lado, não contra nós, nós oramos mais, nós confiamos mais, nós buscamos mais, nós nos alegramos mais, porque Ele está conosco. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós. Se você tem uma causa, se você tem uma necessidade, você está clamando não um juiz mau, mas um juiz bom que te ama. Vai nessa fé, vai nessa esperança. Que cedo, logo vem a sua resposta. Porque Deus é contigo. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós, em Cristo Jesus.